Barsi, 10 pau tá bom, né? 10 pau tá legal. Aí ele fez assim, você vai precisar de 1.200.000 de ações da Eternity, você tem? Eu falei, então, Barsi, é assim, você tá ligado, eu estudei escola pública e tal, não tenho não. Ele falou, corta um zero, não tem problema. Corta, não tem problema, 120 mil. Eu falei, então, Barsi, 120 não vai rolar, irmão. Ele, não tem problema não. Desse jeito. 12 mil. Eu falei, 12 mil não tem também, Barsi. Aí ele falou, vamos simplificar, corta 2 zeros, 120 reais. Eu falei, aí tamo junto, Barsi, aí é nóis. Checou, né? Não, eu cheguei e falei, 115, eu vou pedir uns 5 aí emprestado, fazer alguma coisa a mais. Cara, e comecei. E aí não parei mais, eu ligava o dia inteiro pra encher o saco. O pai da Lu aqui, conheci a Lu, inclusive, no Santander, lembra disso? Foi. Santander, que a gente vai falar, inclusive, no MBA, que a gente tá lançando aí, né, em parceria com o Grupo Primo aqui. Legal. E, cara, daí pra frente, tipo, teve uma pancada de vezes que a gente... Você duvida, né? A jornada do investidor é totalmente ingrata. Vai cair pra cacete a bolsa, você vai duvidar pra caramba. 3 anos eu achei que não ia dar merda nenhuma que eu tava fazendo. Amigo meu falando, não, eu ganho 17%. Você segue o Barsi, que é bilionário. Você acha que você vai ser bilionário? Aí eu falava, mano, sei lá, é o Barsi, né, cara? E 3 anos depois tive uma conversa com a minha mãe, que ela falou assim, olha, você tem a sua escolha. Você pode seguir seus amigos que trabalham pra alguém ou o Barsi. Aí a decisão é tua. Dona Carmen, inteligentíssima. Sábia pra cacete. Sabedoria de mãe, né? Nossa, agradece o Barsi todos os dias. Até arrepio quando eu falo. E eu, pô, daquele dia em diante, ainda com dúvidas, eu segui. Aí eu sempre trouxe a disciplina do basquete, todo mês, aporte, mais dividendo, aporte, mais dividendo. Só que a bolsa não enriquece, né? O que enriquece é trabalho. A bolsa multiplica. Então você começa a trabalhar que nem um maluco pra comprar mais empresa. E essa é a pegada. Legal. Aí foi assim que eu comecei a jornada aí. Estamos aí até hoje. Essa tua frase é boa, porque a gente recebe muita pergunta na DM, né? Sim. Que é, como que eu faço uma renda extra na bolsa? Tô precisando fazer uma renda extra. Como se fosse um bolsa. bico, é vender bolo de pote, né? Você vai ali, faz uns negocinhos na bolsa, né? Porque ninguém quer fazer, e você ganha uma graninha extra. E essa é a melhor resposta que eu conheço, que é, olha, bolsa não enriquece. Quem enriquece é trabalho. Vai trabalhar, vai empreender, vai melhorar o seu conhecimento para você conseguir ter um cargo maior ou conseguir vender algo mais caro, alguma coisa assim. E bolsa funciona muito para isso, para multiplicar. E uma forma muito fácil de ver isso é, putz, o Warren Buffett tem um retorno de 20% ao ano. No longo de 20 anos é um cara incrível, assim, absurdo. Você pegar o Jim Simons, sei lá, 40%. Agora vamos supor que você tenha 50%, vamos supor que você tenha 100%, tá? E você tem R$1.000 investidos, vai ter 2.000 ano que vem. Não vai adiantar tanto. Então, não é exatamente a renda extra que a galera acha que dá pra fazer, né? Perfeito. Total. Então, você até fez o mini jabá, né? Eu vou até fazer o jabá aqui, porque... Fala, investidores. Passando para dar um recado para vocês. Chegou até aqui, não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve aí, dá essa moral aí, ajudar no crescimento do canal. Compartilhar o vídeo. Link do vídeo completo na descrição, beleza? Vocês têm uma filosofia de investimentos, né? Qual que seria o passo inicial para a pessoa que fala assim, eu quero seguir, né, a filosofia de investimentos do Barsi, eu quero seguir a filosofia de investimentos da AGF? Qual que é o passo inicial para essa pessoa que hoje não investe? Né? O que você diria para essa pessoa? Qual que é o passo inicial? Acho que o passo inicial, na verdade, ele nem acontece na bolsa. Ele acontece na renda fixa. Eu sou da crença de que, acredito muito que a pessoa tem que ter, sim, uma reserva de emergência. E aí ia depender, obviamente, das finanças pessoais de cada um, mas pelo menos uns 6 meses de salário, para que caso alguma coisa aconteça, e emergência não escolhe CPF, não escolhe hora, emergências simplesmente acontecem, e você precisa evitar ao máximo ter que vender por obrigação as suas ações. Porque muitas das vezes você pode ter que se desfazer de um bom ativo, mas por um preço menor do que você pagou. E aí, obviamente, não vai ser culpa do mercado, vai ser culpa de uma falta de planejamento de quem está investindo. Então, sempre procurar fazer essa reserva de emergência para aumentar, mitigar os riscos, né, de você não ter que sair no meio do caminho e amargurar perdas aí indesejáveis com o mercado. Lembrando que, por mais que a gente fale de dividendos, o pessoal sempre procura essa renda extra, enfim, mas não existe nenhum tipo de garantia. É um mercado de renda variável. Enquanto está subindo, maravilhoso. Agora, quando está caindo, você percebe que, de fato, a renda varia, né? A renda variável varia.
Então, eu acho que o primeiro passo, de fato, é ter essa reserva de emergência, que é um paralelo do você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas, né? As pessoas geralmente fazem o contrário, se jogam do avião e no meio do caminho Tenta pegar. tenta... como é que abre? Vai acontecer. Uhum. Quando vai ver, tem super pouco tempo para ter margem de manobra, né? E acaba não sobrevivendo, né? Então, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, acho que esse seria o primeiro passo, ser conservador e ter ali um dinheirinho na sua renda fixa. Você tem. Eu tenho também. Então, poxa. E não fica na minha corretora, porque é uma tentação. Fica aquele dinheiro paradinho ali. Vou comprar uma taiezinha e depois eu devolvo. Essa é uma né? boa dica. Você tem a sua reserva de emergência separada. Isso, eu tenho a minha reserva de emergência separada. Num banco AAA, enfim, também. Como é uma emergência... E assim, às vezes as pessoas ficam tentando mendigar, 1%. Eu vou para esse banco médio, que você não sabe nem a Basileia, não fez uma diligência prévia. Eu vou em busca de 104, 105, 106, 109, como, por exemplo, o que aconteceu agora com o Fundo de Reserva de Emergência do Nubank, né? E por causa desses poucos, né? Enfim, desse pouco ganho, a pessoa acaba perdendo um dinheiro que, de fato, ele precisaria de uma liquidez, né? Eu gostei, fica até uma ideia, né, para os bancos aí, criarem um produto que tem liquidez diária para você deixar sua reserva, mas só consegue tirar mediante atestado médico, né? Aí você garante. Excelente. uma Muito boa, bom. né? Mas a gente costuma falar que as pessoas pensam em emergência como se fosse algo ruim, mas pode ser algo bom. Eu falo o seguinte, se você Bem, receber uma proposta né? de trabalho fora do país, sabe? Se você quer fazer um curso fora, né? Poxa, e aí tá no momento ruim para você resgatar suas ações, qualquer outros ativos que você tenha na carteira, pode ser uma boa você utilizar a reserva de emergência. É um motivo verdade. bom também, né? Então, Promoção de Kit Kat também. promoção de Kit Kat, né? Então, exato, né? Agora, montei a reserva de emergência. Segundo passo. Legal. Segundo passo é começar a analisar, porque acho que o trabalho mais doloroso de você fazer no início é selecionar as ações que você vai acompanhar. Então, imagina um iniciante, nunca viu nada de bolsa, ele chega no universo de mais de 400 empresas listadas e qual perspectiva que você vai ter que essa pessoa vá analisar? Imagina, gente, nunca. Então, eu selecionaria pelo menos, no máximo, umas 5 boas empresas para você monitorar. E por que isso? No início, dificilmente você vai conseguir acompanhar muitas empresas. Eu estou no mercado desde 2014, eu trabalho desde 2012, e eu tenho 15 empresas na minha carteira, e já estou no meu limite, assim, não consigo acompanhar mais do que isso. Então, se você quiser fazer um stock picking, que é uma carteira ativa, ou seja, você selecionar suas próprias ações, eu focaria em 5 empresas no início, né? E eu acho que esse é um erro muito comum. A pessoa tem R$1.000 e o que ela faz por desconhecimento ou insegurança? Divide em 20 papéis ao mesmo tempo e aí o que acontece? Ela não gera nem fluxo de dividendos capaz de comprar no fracionário, ou seja, ela não gera renda suficiente para reinvestir. E tampouco ver rentabilidade na sua carteira, porque você está tão pulverizado ali que, enfim... Ibovespa. Exatamente. Seria mais fácil comprar um ETF, né? Uma pena que é um mercado ainda pouco desenvolvido, mas acho que estamos caminhando para isso, né? Sim. Então, eu selecionaria 5 boas empresas para acompanhar e ir alternando essas compras frequentes. Fazer metas em quantidade de ações é extremamente importante. Porque quando você foca na quantidade de ações e não no valor financeiro em si que você está aportando, você percebe que se esta ação de boa qualidade cai, se o preço cai, com este mesmo recurso você compra mais ações e chega na sua meta mais rápido. Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída e não do valor financeiro que você aportou. Perfeito. Né? Então, esse é um primeiro passo. Isso é muito legal, muito legal mesmo, porque tem gente que fala o seguinte, poxa, Gui, mas a gente está entrando num período político, né, e talvez econômico super desafiador, e aí eu não quero investir em ações, porque eu vou olhar lá o meu patrimônio, se a gente olhar o que aconteceu lá no governo Dilma II, né, ali no final do Dilma I, Dilma II, a gente vê que, o Ibovespa ficou parado e eu não evoluí financeiramente. Eu falo, poxa, vamos mudar a sua ótica? Vamos fazer o seguinte, ao invés de você olhar o patrimônio que você tinha, vamos dar uma olhada na quantidade de ações que você adquiriu durante todo esse período, Exato. na quantidade de fundos imobiliários que você... Não vou falar esperto dele, na quantidade de fundos imobiliários que você adquiriu. Calma lá. Né? Ou fundos imobiliários, ou ativos de renda fixa que você adquiriu ao longo desse período, poxa, você acumulou uma quantidade muito grande de ações, de ativos nesse período. Então, nesses momentos desafiadores, né, principalmente, que você não fica super empolgado e tal, você pensa em desistir, dá uma olhada na quantidade. Isso é muito bacana. Né? Exatamente. E E no Luiz, fluxo de dividendos pingando também, né? Isso dá um certo conforto para quem está começando também. Perfeito. Aproveitando que você comentou, você falou para escolher boas empresas. O que é uma boa empresa, na sua opinião? Legal, ok.
Não, Quer manda fazer as bala. honras, Fabião? Manda Não, bala. basicamente o que a gente procura, né? Se a estratégia se chama carteira previdenciária, qual que é a premissa principal? Bom, você precisa ter ativos na sua carteira que, claro que não existe nenhuma garantia e empresas ao longo do caminho passam por dificuldades, nada garante que ela vá se perpetuar. Mas você precisa escolher ativos de maneira que os seus negócios tornem mais provável que essa empresa perdure por 10, 20, 30, 40 anos. Você está pensando aqui, afinal, em longo prazo. Então, esse é um dos critérios, perenidade. O segundo critério, a gente vive num país que vira e mexe, você tem ondas inflacionárias fortíssimas. Então, você precisa de ativos que tenham poder de barganha de conseguir corrigir o preço dos seus produtos, pelo menos pela inflação, né? Ou ter um custo reduzido abaixo da inflação, enfim, que tem esse tipo de vantagem competitiva. E terceiro, de novo, a gente está falando de uma carteira previdenciária. No futuro, você vai querer um patrimônio que te gere renda. Então, empresas que não só gerem um fluxo de caixa saudável, como consigam também continuar investindo, manter os seus negócios, os seus CAPEX, enfim, inovação, sempre muito importante, e remunerar muito bem o seu acionista. Então, quais são, geralmente, né, claro que não dá para generalizar, não é só fazer o filtro dos 5 setores e sair comprando qualquer coisa, porque, claro que existem exceções. Mas a gente sempre fala muito do BEST. O que é o BEST? É um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou para a gente, que são os 5 melhores setores para você começar a analisar para uma carteira previdenciária. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Perfeito. Repare que todas elas são empresas de serviço Uhum. cujos boletos no final do mês Você tem- você não consegue escapar. Uhum. Então, você precisa pagar o seu cartão de crédito, você precisa ali pagar o seu seguro saúde, o seu seguro do carro, enfim, né? Então são negócios bastante perenes e que em momentos de crise, geralmente são as últimas contas que as pessoas deixam de pagar, né? Então, enfim, o risco de inadimplência é menor. E nos momentos bons, geralmente são empresas que acabam se recuperando, tem um ramp-up bastante positivo, né? E lembrando que é um porto seguro para momentos de crise na bolsa, né? Então, muito provavelmente vocês devem estar vendo aí, por exemplo, as casas, né, de análise, enfim, recomendando bancos, energia, enfim, que são setores considerados mais defensivos perante a bolsa, né? Perfeito. Perante o índice. Né? Perfeito. E aí a pessoa vai lá, tá começando, fala, pô, legal, montou reserva de emergência. Aí pegou o BEST, filosofia BEST. Aí foi lá em bancos. Ela falou, caraca, tem um monte de bancos. Uhum. Ela falou, energia. Pô, tem um monte de empresas de energia. Eu não tenho tempo. Essa pessoa, no caso, nesse pontapé inicial, seria uma boa, na visão de vocês, ela começar através de um índice? Ou não? É melhor ela acompanhar um analista que faz esse trabalho por ela, né? Que siga essa filosofia que ela gostou, Uhum. né? O que vocês recomendam para essa pessoa que fala, poxa, eu não tenho tempo, tô lá, né, pô, trabalhando, ralando, e eu não consigo me dedicar a isso. Sou ruim com números, então eu preferia delegar isso ou através de um TF, fundo, ou um especialista. O número é o menor dos problemas. É o menor, porque hoje você tem casas de análises muito confiáveis, você pode se cercar de profissionais que te munam desse tipo de informação, até no AGF+, a plataforma. Enfim, você tem vários serviços que te dão ali, te cospem um valor justo e você vai saber se está caro ou está barato. O trabalho mais difícil inicial é você entender se ela é uma boa empresa. Então, você tem que sempre pensar como se fosse na vida real. Você vai comprar uma padaria. Quais características desse negócio você vai avaliar? Poxa, quem são os sócios? Quem são os gestores que estão ali? Pô, você vai lá dar um Google, gente. A gente vive era da informação, vai no LinkedIn. Pô, alguma coisa sobre a reputação dessas pessoas você vai encontrar na internet, conversar com conhecidos. Então, você vai fazer um trabalho de diligência nesse sentido. E às vezes as pessoas falam, pô, mas eu não tenho tempo. Mas, cara, você arranja tempo para várias outras coisas, muito menos importantes e mais supérfluas do que isso. Você tem que lembrar que é o dinheiro do seu futuro. E você vai pagar um preço muito caro se você, obviamente, não fizer esse negócio direito. Agora, obviamente, isso torna implícito de que você precisa estar disposto a fazer esse tipo de trabalho. Por que aqui a gente não acredita muito em você investir em índice? Porque, infelizmente, não distribuem dividendos e, se distribuíssem, seriam tributados. Então, não há vantagem aqui, diferentemente dos Estados Unidos, em que os ETFs, bons ETFs, distribuem bons dividendos e, né, enfim, lá o dividendo já é tributado, mas, diferentemente do que ocorre aqui, não haveria essa vantagem, exatamente. Então, você tem que estar disposto, né, Fabiano? Acho que é um acordo total. com você mesmo de que, poxa, você vai ter que sentar e vai estudar.
Isso não acontece do dia para noite, né? Mas você não pode ficar refém também desses bons profissionais. Você precisa ter uma opinião, uma crítica. Perfeito. Poxa, você, em última instância, você seria sócio das pessoas que estão ali, deste negócio? Entender o que a empresa faz é o mais importante de tudo. Total. E justamente por isso que o Bash acaba sendo uma coisa muito fácil, porque faz parte do dia a dia das pessoas. Poxa, é fácil você entender o que um banco faz. Empresta dinheiro para as pessoas. Como que o banco vai perder dinheiro? Se as pessoas começarem a não pagar. É isso, basicamente isso, entendeu? Então, Perfeito. fazer o feijão com arroz, o simples, bem feito, é tudo que a pessoa precisa, né, no começo, quando ela está começando, para não cair, obviamente, nessas narrativas que de vez em quando o mercado constrói e cria aquelas preferidas e você não consegue se desvencilhar. Quer dizer, quem não tinha a Magazine Luiza 2 anos atrás era Sim. louco, Uhum. né? Então, acho que é criar esse bom senso, esse senso crítico, mas isso, obviamente, demanda tempo e paciência. Arroz com feijão primeiro, né? Você vem lá no Cortei, prato. Fabio, eu te cortei. Imagina, que é isso. Mas você sabe a verdadeira dor do investidor que está começando? Na minha visão, é uma coisa que o Barça sempre fala e a gente vive replicando, é olhar patrimônio. O cara não entende nada de bolsa de valores e ele até identifica um bom ativo, um bom setor, que paga um bom dividendo a um bom preço. Só que ele é muito emocionado. Tenta assim, recuperar na mente de vocês. Eu não digo da Lu, porque a Lu teve o Barça o tempo inteiro, mas eu comecei na Bolsa de Valores, você coloca dinheiro lá em alguma empresa e vê ela caindo 30%, cara, o teu estômago dá uma revirada, porque você está olhando patrimônio. Essa é a pegada. Eu acho que o investidor, ele cai na Bolsa de Valores nos primeiros anos, ele não consegue por conta do estômago. É um negócio muito incrível. E outra, o contrário também acontece. Se ele compra uma ação e ela começa a subir demais, e eu falo isso porque eu também passei por isso, Sim. você começa a ficar excitado de uma maneira, excitado de um modo assim... Ouriçado. Ouriçado. É bem isso mesmo. Porque daí você fala, putz, o que eu comprei, sei lá, há 2 dias atrás, eu vou dar um exemplo a gente está fazendo podcast aqui, em dezembro, o Banco do Brasil estava valendo R$30, R$30,50, hoje está valendo R$39, R$38. Cara, em questão de um mês ela subiu, quase 30%. Então, assim, aí você tem a pergunta, você fica excitado daquele jeito, ouriçado, você fala, puta, e agora? Preciso vender? Vou vender porque ela vai cair de novo. Então, assim, quando você tira a ótica do patrimônio que o Barsi fala, que é a métrica do ego, tudo começa a fazer muito mais sentido. Porque quando ele fez aquele exercício de corta um zero, corta um zero, corta um zero, na prática significa... Um banco, um exemplo, uma empresa antes da pandemia valia R$60 e pagava 3 de dividendo. Depois da pandemia, por exemplo, se está num bom setor, paga bons dividendos, bons controladores e tal, você tem a mesma empresa que estava 60, agora está 30 e paga os mesmos 3 de dividendos. Você consegue comprar muito mais ações agora do que antes, mas se você olhar patrimônio, você vai ficar maluco por, de repente, ter comprado a 60 e vendo essa desvalorização toda, você não consegue se manter. Então, o desafio principal do iniciante, na verdade, é sempre ficar fazendo a mesma coisa por anos e anos na nossa estratégia. Sim. Esse é o problema, as pessoas não conseguem. Sim. É difícil, ainda mais você pega uma renda fixa, que o Barça chama de perda fixa. Ele pega uma renda fixa lá, rendendo 15% ao ano e ele vê o dividendo dele caindo de 10% ao ano, ele compara erroneamente uma coisa com outra, achando que dividendo, eu vou pegar dividendo aqui, vou comparar com o CDB aqui, que não tem nada a ver. Sim. Dividendo é lucro real no bolso, que a empresa está pagando depois de ter reinvestido, depois de ter comprado máquina, depois de ter feito um monte de outras coisas e ainda sobrou esse dinheiro para pagar dividendo. E corrigido por inflação ao longo do tempo. Exatamente. Então, assim, a pessoa não entende isso. Então, ela começa a ficar olhando o patrimônio de uma forma que começa a fazer mal para ela. Então, ela não entende que o longo prazo, no nosso caso, é a vida inteira. O Barça está com 83 anos de idade. Sim. Ele compra ação hoje, por isso que eu chamo ele de rapaz e falei no começo. Ele compra hoje falando, no futuro essa empresa vai dar muito bom. Eu invisto porque eu acho que vai melhorar as condições e tudo mais. Então, assim, investir é para a vida inteira, mas as pessoas tendem a querer... A principal pergunta, né? Se eu colocar R$1.000 agora, quanto eu vou ter no final do ano? Exato, essa perguntinha é matadora, né, cara? Aí você já quase não consegue continuar uma conversa. Exatamente. Você fala, acho que não entendeu nada. Logo assim, esquema de pirâmide. Faz esquema de pirâmide. Porque você perde dinheiro e depois você vai estar mais preparado. Isso, você vai estar preparado, perfeito. Vai dar mais valor à coisa. Tem um coisa. outro ponto também de quem está começando, que eu acho que você
falou um pouquinho no começo, depois de 3 anos investindo, que você teve aquele bate-papo Sim, com sua mãe. É. Eu acho que no começo é o que eu chamo de zona de arrebentação dos investimentos. Sim. O pessoal fica investindo, ele acha que o resultado vai vir no curto prazo. Né? Então você investe 1 ano, você mantém aporte, você seleciona boas empresas, você continua investindo. Passou 1 ano, você vê, Pingadinho. um pouquinho. É isso aí. Aí você tá lá no 2º ano e se poupando, você tá se privando de algumas coisas, né? Pô, você não tá indo jantar no restaurante que você gosta toda semana, não tá indo pra aquela balada e tal, do que você gosta todo final de semana. O Fábio já deu um sorriso ali, Não, pô, né? é legal. Mas, 3 anos você ainda não tá vendo. De fato, poxa, Total. pingando você vê ali um período grande de privação, né? Quando você tá começando a investir, pra você colher só lá na frente. Eu falo que essa também é uma parte muito difícil para o investidor, para a investidora que está começando, né? Porque ele vai se privar ao longo dos 3, 4, 5 primeiros anos para começar a ver resultado relevante depois de 5. Só que depois que você passou de 5 anos, normalmente, né, com uma taxa de retorno média aí do CDI, Bovespa dos últimos anos, o seu retorno, o seu dividendo, ele começa a ser tão relevante quanto o seu aporte. Exatamente. E aí você fala, caraca, aí você falou, pô, agora é mágico. Isso aqui daqui é mágico. Aí você É começa. matemágico. Exato, é matemático, gostei. Né? E aí que você passa da zona de arrebentação e começa a curtir de fato, né? Verdade. Ver mais frutos e curtir o processo de investimento. Mas antes é disciplina, como você colocou, Total. né? E se privar de vários aí, vários pequenos lazeres que a gente tem ao longo do tempo, né? Uma pergunta que eu acho que é bem importante. A gente fala muito de dividendo, só que a gente sabe também que quando a gente fala, a informação chega lá de uma forma, às vezes, até distorcida para a pessoa. Na natureza tem um fenômeno interessante que, às vezes, você tem uma borboleta, por exemplo, que ela é venenosa, e aí ela tem uma cor azul. E aí uma outra espécie de borboleta que não é venenosa, por alguma mutação, acaba tendo uma com a cor azul. E essa se reproduz muito mais porque ela sobrevive, né? Já que ela tem a mesma cor da outra e ninguém come a outra. Tem empresas na Bolsa que 1 ano específico, assim, ela vai fazer um pagamento homérico de dividendos, vai pagar uma fortuna. E aí as pessoas mais leigas falam assim, putz, mas ela vai pagar muito dividendo esse ano, eu vou comprar ela e tudo mais. Ignoram o futuro. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que vale a pena mesmo assim você investir na empresa? Ou você tem que focar em empresas que sejam como uma árvore, assim, dá fruto, mas dá fruto sempre, uma árvore saudável? Posso ir? Manda bala. Eu acho que elas não só ignoram o futuro, como também ignoram o passado, né? Infelizmente, ninguém... A gente até tenta, né? Nós, analistas, tentamos prever o que vai acontecer no futuro, mas a gente só tem o passado para analisar e tentar usar, né? Como uma proxy do que vai vir a acontecer. Então, você analisar o histórico é extremamente importante no momento em que você vai procurar uma boa empresa pagadora de dividendo, justamente para não cair numa armadilha, né? Então, muitas pessoas caíram nessa armadilha em Petrobras durante o ano passado, né? Então, eu tenho Petrobras na carteira, assim, é pouco relevante, mas me paga excelentes dividendos, mas eu comprei em 2020. Depois comprei alguma coisinha mais em 2021, já se falava desses dividendos homéricos, não sei o quê, mas bom, o negócio começou a crescer e popularizar, e todo mundo falava, putz, é um dividendo muito grande para ser ignorado, né? Isso virou manchete em vários lugares, e as pessoas falam, pô, de fato, uma empresa está pagando 35%, e neste ano apenas, pô, eu vou comprar 35%, é muito acima da Selic. Então, é essa comparação que elas fazem para um recorte temporal muito pequeno para a Bolsa. Então, não dá para você ficar comparando Selic e Dividend Yield em curto espaço de tempo, né? Você não consegue ter uma comparação justa. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Pagando caro por um ativo que muito provavelmente não conseguirá reproduzir essa boa distribuição consistentemente nos anos seguintes. E é bom que você falou do recorte temporal, porque quando você fala assim, pô, empresas que conseguem repassar, né, a inflação e tal. Tem gente que fala o seguinte, não repassa não, porque eu peguei ali entre o ano de 2021 e de 2022 e a empresa XYZ não repassou a inflação. Pessoal...